Bem-vindos a mais um episódio do Hanging with the Pros, aqui no Don't Panic, It's Organic. E dessa vez eu trouxe um cara muito especial para o nosso segundo episódio. Um cara que, quando eu cheguei aqui no Brasil, aprendi muito com ele, vindo da Inglaterra, na nossa época de SEO Marketing, várias trocas de ideias, ele foi uma transição. E eu não vou me apresentar muito mais esse cara, quem já deve conhecer, já conhece essa carinha aí do marketing digital brasileiro. Denis Andrade, CEO da Mateada. Denis, por favor, cara. Cara, que legal estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazerzão sempre falar contigo e poder gravar isso aqui, que eu acho que é um dos poucos vídeos, a gente gravou pouca coisa junto, né, até agora. Eu acho que a gente tem um vídeo que tu fez comigo lá no Search Masters. No Search Masters, é verdade, fiz uma entrevista contigo lá. Cara, legal, essa nossa parceria vem desde a SEO Marketing, a gente tá falando de que, 2010 mais ou menos? Ou até um pouco antes? Acho que foi um pouquinho pra frente, se eu não me engano, 2011, 2012, cara. Que foi quando eu entrei lá. Foi 2012, cara, 2012. Legal, a minha história de SEO, ela começou um pouco antes disso, né? Começo dos anos 2000 ali, eu já estava criando blog, em 2004, 2006 por aí, eu comecei a entender que o blog podia me dar um pouco de dinheiro, conheci o AdSense um pouco mais adiante e comecei a ficar frustrado que o blog não dava dinheiro, cara, o AdSense não dava dinheiro. E eu comecei a pesquisar, o que eu preciso fazer para ter mais tráfego. E aí que eu conheci o tal do SEO. Encurtando um pouquinho a história, depois eu fui para São Paulo, trabalhei na Cappuccino Digital e depois na SEO Marketing, onde foi que a gente se conheceu, né, cara? Sim. Então a gente já tem uma história aí de alguns anos já trabalhando com internet e trabalhando com SEO. E nesse caminho, cara, é muito legal ter encontrado e ter aprendido com muitas pessoas aí. Tu foi uma delas, com certeza. Eu aprendi muito também contigo e continuo aprendendo, né? Eu acho até que a gente se fala pouco, a gente deveria se falar mais. Sim, vamos sim. Aí já deixa aí para quem estiver vendo aí, fiquem ligados que vem coisa boa por aí, sabe? Um projetinho aí que faz tempo que tá na gaveta, né, Denis? Tá na hora da gente desengavetá-lo, aproveitar que tá todo mundo em casa agora. Agora a gente tem tempo como nunca, né? Para vocês que estão vendo isso no ano 2132, teve uma crise de coronas aqui, a gente morreu tudo. Pelo amor de Deus, né, cara? Cara, mas são momentos assim que a gente para refletir e repensar várias coisas, né? Inclusive repensar agora, pensando na parte boa, repensar esses projetos parados aí que a gente tá há anos já falando, e já que a gente tá em casa, como tu mesmo falou, talvez seja o momento de startar esse negócio, né? Em vez de ficar aí só chorando, reclamando e achando que tá ruim, vamos tentar achar oportunidade nesse momento. E se é um projeto tá parado e eu tô em casa agora, parado também, então vamos pegar tudo que tá parado aí e colocar em movimento outra vez. Sim, eu assim, cara, tô vendo, assim, estamos sentindo, até uma das minhas perguntas para você, não queria falar disso, mas acho que nesse momento que a gente está vivendo não tem como. Mas eu, pessoalmente, tô encarando isso de uma forma assim, cara, tudo que eu precisava fazer, tipo de processos, de alinhamento, de treinamento com a equipe, apesar de estar longe, tô colocando tudo isso em prática agora, sabe? Até o momento pra gente tem sido positivo. Aí eu te pergunto, como tá a coisa em Porto Alegre, cara? E como que a Mateada tá lidando com essa situação, assim, complicada desse nosso momento econômico, mundial, enfim? Até Porto Alegre, para falar a verdade, não tá tão ruim ainda igual São Paulo, né? São Paulo tá em outro patamar. Mas a gente acaba sentindo muito forte aqui, porque a gente tem muito cliente de São Paulo. Então, uma vez que os nossos clientes aí em São Paulo estão sentindo o reflexo de ficar em casa, dessa recessão que recém começou, mas já está aí, isso acaba refletindo aqui na gente também. Então, a gente teve cliente cancelando, teve coisas ruins, né, acontecendo aí. E claro que pra gente aqui também, a gente já está trabalhando no home office, e isso acaba nos tirando da rotina, é um processo de se reinventar. De certa forma, é aí que entra também a parte boa de já ter alguma experiência, né? Eu já passei por uma crise recente aí, acho que foi, quando é que foi? 2016, por aí, a gente teve uma
15, 2016, né? a gente teve a crise da marolinha, que eu chamo, e essa crise aí também me ensinou muita coisa, assim, principalmente do planejamento financeiro, do planejamento estratégico da empresa. Hoje eu consigo olhar para trás e ver onde é que eu errei, onde é que eu acertei e fazer diferente esse planejamento que está acontecendo agora, né? Agir mais rápido, agir da forma certa. Então, é óbvio que a gente estando no meio da crise, não dá para saber se as ações estão realmente sendo certas, né? Mas pelo menos eu estou conseguindo fazer elas de uma forma muito mais confiante hoje. Ah, que legal, cara. Acho que é tudo oportunidade, né? Aprendizado, oportunidade. Eu sei que às vezes a porrada pode ser muito forte, mas acho que é o lema do empreendedor, né, cara? Tem um cara que, além de uma fera em SEO e no marketing digital como um todo, também é um super empreendedor, tá sempre aí com seus cursos. Eu acompanho você no Instagram lá fazendo as suas obras aí. Você construiu uma classe agora, eu acho, né? Corrija-me se eu estiver errado, uma sala de treinamento. Isso, cara, uma sala de aula, que a gente alugou uma sala no mesmo prédio onde está a Machada e transformamos ela numa sala de aula. Numa parceria com a ComSchool, que esse ano eu estou completando 10 anos como professor da ComSchool, e eu ajudei a trazer os cursos aqui para Porto Alegre, e graças a Deus está se desenvolvendo muito, e todos os cursos até então eles estavam acontecendo dentro de um coworking, ou algumas vezes foi dentro de um hotel também, não tinha um endereço fixo. Aí a gente firmou uma parceria maior ainda do que a gente já tinha. Eu aluguei essa sala, transformei ela numa sala de aula, e aí eu estou usando isso tanto com a ComSchool quanto internamente mesmo, para treinamento da Machada. Eu comecei a estender até para alguns treinamentos com cliente, porque é uma coisa que tu deve sentir bastante, né? Quem trabalha com SEO, a gente depende de uma parte muito importante que é feita dentro do cliente, né? Se a gente está falando de um e-commerce, por exemplo, o pessoal que cadastra o produto, ele é importantíssimo na estratégia de SEO. Então, trazer essa galera para dentro dessa sala de aula ali, dar um treinamento para eles do que é SEO, por que aquele trabalho que eles estão fazendo é importante para o resultado, por que aquele trabalho é importante para a gente, né? E para eles também, qualificando essas pessoas, eu consigo extrair um resultado de SEO melhor. Então, isso também foi parte dessa estratégia de suprir essa necessidade que eu já tinha de dar esse treinamento em um ambiente mais adequado, porque normalmente a gente faz esse treinamento dentro do ambiente do cliente, e aí não tem como, né, tu juntar 5, 10 pessoas dentro de uma sala, ninguém consegue ficar parado dentro da empresa. Sempre tem alguém que bate na porta, rapidinho, queria só falar com o fulano que tem um problema aqui. Então, dentro da empresa, o treinamento acaba não acontecendo. Então, o que eu estou fazendo é levando essas pessoas para dentro de um ambiente nosso, num ambiente criado para ser uma sala de aula, e dar um treinamento mesmo de SEO focado naquilo que aquele setor especificamente precisa saber. Legal. Hoje a Machada, né, acho que não é nem hoje, né, ela já não nasceu fazendo só SEO, né? Vocês oferecem uma solução mais completa, podemos dizer assim, né? Conta um pouco pra gente da Machada, para quem não conhece. Cara, na verdade, a Machada nasceu para ser uma agência de SEO. Ela nasceu com essa intenção. Mas já nos primeiros meses de vida eu percebi que não era o melhor caminho. E aí logo de início a gente começou a fazer ads também. Com o passar do tempo, a gente foi mudando. Eu fui mudando o meu ponto de vista também do que é o marketing digital, de o que o mercado de fato precisa. O Google mudou muito ao longo desse tempo também, então o SEO que eu fazia lá em 2011, quando eu fundei a Machado, o SEO que você faz hoje é muito diferente. Então eu fui um pouco adaptando a nossa realidade, o nosso serviço, a essa nova realidade que eu enxergo dentro do marketing digital hoje. E a gente vai agregando mais serviços por causa disso, né? O conteúdo é um deles. Hoje eu posso dizer que nós somos muito mais uma agência de conteúdo do que uma agência de SEO. Embora o SEO ainda corre nas veias aqui, é parte fundamental da nossa existência, mas em termos de volume de serviço, eu acabo fazendo muito mais conteúdo do que SEO ou link patrocinado. Até em número de pessoas também, eu tenho muito mais pessoas envolvidas com conteúdo. Bom, você já trouxe um spoiler de uma pergunta que eu vou ter que adiantá-la aqui agora. O que mudou nesse tempo, cara? Eu ia fazer uma comparação de 2010 com 2020. Mudou tanto assim o SEO? Já que você falou que mudou, o que mudou? O que tipo assim, que talvez você fazia lá em 2010, 2011, que hoje não faz mais? Ou é uma questão mais
operacional da Mateada hoje, do posicionamento da empresa? Compartilhe um pouco dessa sua visão, cara. Eu acho que o SEO mudou muito, cara, em 10 anos. Ele está muito diferente do que era, assim. Não só o SEO mudou, mas a tecnologia toda que nos envolve mudou também, né? Se tu olhar o computador que tu tinha há 10 anos atrás e o computador que tu tem hoje, ele é muito diferente. Agora tu pega essa realidade de ter processamento, né? Poder de memória RAM, de processamento, de armazenamento, nessa evolução de 10 anos e transfere isso para dentro de servidores, como os do Google, por exemplo. Então, hoje, o Google tem um poder de processamento absurdamente maior do que ele tinha lá em 2010. E se a gente olhar mais para trás ainda, nos anos 2000, nem se compara, né? O que tinha de poder de processamento e de armazenamento naquela época. Então, e sem contar que também surgiram grandes novidades aí, tudo evoluiu, né? Então, a inteligência artificial, que é uma coisa até, de certa forma, antiga, mas que ganhou muito espaço e vem crescendo muito de uns anos para cá, muito alicerçado também nessa necessidade de um poder de processamento que hoje a gente não tem, antigamente a gente não tinha. Então, eu acho que tudo mudou, né? O mercado mudou, o Google mudou, o SEO acabou mudando, o algoritmo mudou, então é tudo muito diferente. E o que eu vejo como maior diferença é a gente não está hoje tão preso a questões técnicas como a gente estava no passado. Antigamente, tu era obrigado a saber parte muito técnica e o que a gente chamava de escovar bit, né? Ficar fazendo, mexer em código-fonte, colocar um código específico lá dentro para tu conseguir um resultado que só com aquele código tu poderia conseguir. Hoje em dia a gente consegue resultado até mesmo sem um HTML otimizado. Tu encontra isso várias vezes, aquela barrinha de pesquisa que tem um microformat para tu conseguir aquilo, né, um RDFA para tu colocar no código fonte, para o Google entender aquilo como uma caixa de pesquisa. Só que se o Google conseguir entender, mesmo sem ter esse código lá dentro, ele vai igual. Então, dados estruturados, hoje em dia, claro que se tu fizer, facilita, mas a gente vê inúmeros resultados no Google hoje, trazendo resultados como aquele perguntas e respostas, né? Aquela FAQ que o Google está explorando muito aquilo. Uhum. Existe um dado estruturado para aquilo. Se tu colocar isso, a tua chance de aparecer é melhor. Mas se tu tiver o conteúdo com H1 bonitinho, um conteúdo bem feito, o Google entendeu isso através da inteligência artificial, né? De conseguir identificar que aquilo ali é um sistema de pergunta e resposta, mesmo sem ter o teu dado estruturado, ele vai exibir nas buscas exatamente igual a alguém que ficou perdendo tempo fazendo dado estruturado. Então, isso mudou muito. A gente hoje não está tão amarrado em precisar ficar validando código e garantir que o código está certinho, senão a máquina não entende. Então, isso nos deu espaço para pensar muito mais estrategicamente, pensar muito mais no usuário, pensar muito mais no conteúdo, na informação do site. Dá para dedicar muito mais tempo para isso hoje do que para ficar validando código-fonte ou ficar levantando hipóteses de qual melhoria de técnica a gente poderia fazer. Para mim, essa é a grande diferença. É um grande ponto isso, porque eu sempre falo que hoje em dia o SEO, a pirâmide inverteu, né? Antes a base era uma boa parte técnica, né? Gastávamos horas fazendo as auditorias lá da época de SEO Marketing, aquelas sextas-feiras com cerveja e pizza. Uma das melhores sessões de conhecimento de SEO, pessoal, que você pode ter, eram aquelas sextas-feiras na SEO Marketing. Isso é uma das coisas que eu não vou levar comigo para sempre, cara. Mas a gente gastava quantas horas só revisando a parte técnica, cara? E era era muito meticuloso. Hoje eu acho que um pouco disso tem a ver com o que tu falou, a evolução do Google, do processamento, de compreensão, mas também as plataformas, né? Hoje aí você tem, tudo bem, tinha WordPress naquela época. Hoje você já tem, vamos dizer assim, um WordPress um pouquinho mais organizado, você pega outras plataformas também, Magento, Drupal, enfim. Muito mais plugin também, né, de suporte. Também. Eu acho que é a evolução, né, cara? Eu acho que é muito isso mesmo. E aí eu vejo que hoje, assim, dentro das auditorias que a gente faz, mudou isso, assim, a parte técnica antes era maior. Hoje a gente gasta muito mais tempo analisando a intenção de busca do que realmente olhando a parte técnica. Porque hoje em dia, na verdade, também outra coisa, as ferramentas evoluíram bastante. Você tem aí um
um SEMrush, um Sitebulb, próprio DeepCrawl aqui, não é patrocínio, tá, pessoal? É só uma camiseta. E, aliás, é caríssima, queria ter dinheiro para poder comprar. A única coisa que eu tenho da DeepCrawl é camiseta, tá? Porque não ainda é cara pra caramba. Eles evoluíram bastante em termos de análise, isso ajuda a gente a ter uma boa base. Cara, não é... Até quando eu tava falando com o Pedro, ele falou, cara, hoje tem muito também SEO que é operador de ferramenta, e SEO não é isso. Mas ajuda muito, né? Hoje a gente tem aí ferramentas que a gente fazia todas aquelas análises manuais que a gente fazia para compilar uma auditoria. Hoje você roda um site audit, você roda um Sitebulb, vem uma lista do que tu tem que fazer, tem que saber como fazer, o que fazer, eu acho que ainda assim tem a sua importância, mas é muito mais rápido, é muito mais fácil, né? Não sei se você pensa da mesma... Com certeza, tem uma frase que eu gosto muito que é um bom martelo não faz um bom marceneiro, mas todo bom marceneiro sempre tem um bom martelo. Agora, não sei quem é o autor dessa frase, mas eu acho que ela define muito bem isso, de não adianta, se tu tiver uma ótima ferramenta, pode contratar a ferramenta mais cara que tiver, ou a melhor ferramenta, se tu colocar isso na mão de quem não sabe o que fazer, não sabe para que serve, não sabe o que significa aqueles dados, a pessoa não vai conseguir tirar resultado nenhum dali. Enquanto se tu der um bloco de notas, uma planilha de Excel para alguém que é um bom SEO, o cara vai conseguir um resultado muito melhor do que muita ferramenta por aí. Porque não está na ferramenta em si, né? Está muito mais na estratégia, está muito mais na cabeça do que na ferramenta. Então, a ferramenta ela é um atalho, ela te facilita e ela te faz poupar tempo, mas ela não vai fazer o trabalho por ti nunca. Com certeza. Cara, você falou que vocês estão fazendo aí muito mais conteúdo, óbvio, com foco em SEO. Ainda assim, os clientes chegam até vocês para uma estratégia de SEO e aí vocês montam toda essa estratégia. Como é que vocês têm trabalhado com SEO, sei lá, nessa parte de conteúdo e tal? E o que você acha o que tem sido muito importante nesses dias de hoje, sabe? Antes a gente vinha de uma época da famosa densidade de palavras-chave e tal. Como que vocês têm tocado essa frente de conteúdo hoje em dia? Para ser bem otimizado para SEO. Basicamente, o que eu faço sempre que chega alguém pedindo por SEO, eu tento entender o que é a real necessidade dessa pessoa, porque muitas vezes ela chega pedindo SEO e se tu for entender a realidade, ela quer mais tráfego orgânico, o que não necessariamente é a mesma coisa, porque a gente consegue resolver tráfego orgânico criando conteúdo. É uma forma, né, de fazer isso, porque eu acho que o SEO, ele, na verdade, ele é uma forma de tu livrar o caminho, né, garantir que o caminho esteja livre para que o robô entenda muito bem o teu site, tu criar até estratégias para isso, acho que acaba fazendo parte, compondo uma estratégia de SEO, mas ela é uma alternativa para aumentar tráfego orgânico. E tu pode conseguir tráfego orgânico através de conteúdo. Então eu tento entender exatamente qual que é a necessidade. Porque muitas vezes o cara tem um WordPress com um ótimo tema, já tem um Yoast instalado, assim, não tem muito o que fazer de SEO técnico para esse cara, certo? Uhum. Então se eu for vender um projeto de SEO para ele, vai ter que ser fazer muita coisa para pouca conquista. Concorda comigo? Porque tu tem o cenário já está muito bom. Eu teria que me envolver com coisas, com detalhes muito pequenos para conseguir uma conquista. E eu com certeza tenho uma conquista muito maior se eu gerasse conteúdo para ele. Que conteúdo para esse cara é muito mais barato. Ele vai pagar muito menos para conseguir muito mais resultado. Porque se ele tem um site, não tem nada de conteúdo. Se eu vender um projeto de SEO para ele ficar ali escovando o bait ali, eu não vou conseguir quase que resultado nenhum. Por melhor SEO que tu seja, se tu ficar trabalhando em cima de um site sem conteúdo, é muito difícil de tu conseguir trazer resultado para isso. Então eu tento entender esse cenário. O cara chega lá querendo SEO, olha pro site e não tem nada de conteúdo, meu amigo, vamos fazer um projeto de conteúdo aqui, que é isso que tu precisa. Claro que, se a gente puder aliar o conteúdo junto com o projeto de SEO, mas pelo menos para mim, não é muito realidade. Porque chega muito cliente com pouca grana, ou muitas vezes ele está indeciso se ele põe aquela grana em ads ou em SEO. Aí tu vai lá, apresenta um projeto de SEO, que geralmente é um projeto mais caro, e com a promessa de aquilo dar resultado daqui a 6 meses, e dependendo do mercado até 1 ano, o cara ele vai preferir investir num link patrocinado, redes sociais, que a promessa de resultado é muito mais curta. Então, não faz muito sentido
Eu vender isso como serviço e oferecer como solução um negócio que nem eu mesmo acredito. Então, é por isso que eu acho que o conteúdo hoje ele é parte muito importante de como solução e a gente tem que saber olhar para cada necessidade. Quando que o cara realmente precisa de SEO e quando que o cara consegue solucionar isso com conteúdo. E quando você fala conteúdo, você está fazendo artigos para o blog ou você está fazendo copy para página de serviço, página de produto? O que é o conteúdo na Mateada hoje, cara? Tudo isso que tu citou a gente faz. A gente cria conteúdo para blog, então criar uma estratégia mensal de publicação de conteúdo, e aí até extrapolando um pouco a estratégia de SEO, indo mais para lado de uma estratégia de marketing de conteúdo mesmo, um inbound, né? Então, cara, tudo que tiver conteúdo a ver com blog, a gente produz e cria estratégia em cima disso. E também cria conteúdo para página de serviço, para página de produto, página de... Uma coisa que a gente tem explorado muito e tem dado muito resultado, conteúdo para página de categoria de e-commerce, que é algo que não é muito fácil de fazer, e a maioria das pessoas que eu vejo produzindo hoje conteúdo para categoria fazem de um jeito errado, porque elas querem simplesmente gerar algum tipo de conteúdo lá e colocar alguma densidade de palavra-chave, e a proposta acho que não é essa, porque tu tem que pensar, quando tu tá criando conteúdo para uma categoria, é pensar como que tu vai ajudar aquela pessoa com aquele problema. Quem está dentro de uma categoria de um e-commerce, ela geralmente está com algum problema para resolver. Ela não sabe exatamente qual produto ela deveria comprar, muitas vezes ela vê um monte de características no produto que ela não sabe para que serve. Então, o conteúdo ele tem que ser, de categoria, ele tem que ser muito mais ajudando essa pessoa a resolver esse problema, para que lado ela vai e o que significa cada coisa daqueles produtos, do que ficar contando a história sei lá, a origem do violão. Ninguém quer saber isso numa parte de categoria. Agora, qual a diferença entre corda de aço e corda de nylon? Qual é a diferença entre violão acústico e violão elétrico? Por que tem violão preto, por que tem violão de cor de madeira? Por que tem um violão que tem 7 cordas ou tem 6? Que diferença faz isso? Claro que para quem já é músico e está comprando, beleza, mas a gente atende um cliente aqui do Sul que muita gente compra instrumento musical para dar de presente. Cara, se a pessoa chega lá, tem 1 milhão de tipos de instrumento, ela não sabe o que é isso. E aí então, a gente cria conteúdo tentando ajudar, e é exatamente isso. O que você está procurando? O presente é para ti? Esse violão é para ti? Tu vai dar isso de presente? Se tu vai dar de presente, que idade essa pessoa tem? Que tipo de música ela gosta? Então o conteúdo vai ajudando ela a entender, beleza, esse é pro meu filho, tem 14 anos, ele quer aprender agora, ele gosta de rock. Cara, então, olha esses conteúdos, olha esses violões aqui dessa categoria, a gente já põe até um link ali. Ou seja, o conteúdo não está ali só para a gente colocar a palavra-chave, ele está ali para ajudar o usuário a chegar na categoria certa e ter, não só saber o produto que ele quer comprar, mas confiar na gente também, né? Estou aqui num site que está me ajudando a escolher o produto que eu preciso comprar. Sim. Cara, e dito isso, a pergunta, só para esclarecer para o pessoal aí que vai ver o vídeo e tal, está nos assistindo, esse texto, aonde que é o melhor lugar para colocar ele numa página de categoria? Eu gosto muito de colocar ele no fim, mas com uma chamada lá em cima. Então lá eu já coloco, tá com dúvida, quer ajuda, clica aqui. Aí tu faz uma âncora mesmo, só leva a pessoa lá para a parte certa. Porque também tu colocar um texto no topo, tu tá atrapalhando a maioria das pessoas. Porque a grande maioria das pessoas que entram numa parte de categoria, ela já sabe que ela não tá a fim de ler. E se tu ficar colocando conteúdo lá na frente, tu tá, no final das contas, dando um tiro no pé. Porque tu tá criando um empecilho, a pessoa tem que rolar precisando de conteúdo para conseguir chegar nos produtos, é chato. Ao mesmo tempo, tu não pode só colocar o conteúdo lá escondido sem as pessoas saberem que esse conteúdo existe. Uhum. Então, tu tem que colocar uma chamadinha lá em cima, rápida, só apresentando. Tipo, se tu tá em dúvida, quer saber mais, dá uma olhada nesse conteúdo. Muito bom, muito bom. Eu tenho, por experiência, a gente tem feito alguns testes aqui também, e a gente tem trabalhado só com o texto em cima, na parte de cima. Na parte de baixo é muito raro, que a gente tem trabalhado mais na parte de baixo, é um FAQ. Então, eu faço a mesma coisa que você está falando. Tem mais dúvidas? Clica aqui, aí ele cai lá embaixo, e um FAQ e tal, porque eu tento ser mais sucinto. Eu uso uma analogia com meus clientes, com a equipe, de que o texto da sua página de categoria é como se ele fosse a vendedora da sua loja. A pessoa viu a vitrine, ela entrou lá, ela precisa de informação. Ela precisa entender o que ela vai encontrar ali. E acho que é o que você falou. Tem que ser útil para o
usuário. É até um clichê, né? A gente tá num papo aqui de hanging with the pros, falando de usuário, mas o básico é avançado, né, gente? Você tem que fazer isso, você esqueceu do usuário, você perdeu o foco do seu SEO. Acho que essa é a grande sacada. E dito isso, Denis, já que tu falou, coloca uma âncora e tal, polêmica. Paginação ou rolagem infinita? O que é melhor? Cara, eu gosto dos dois, na verdade. Porque eu acho que... o que a gente tem aplicado aqui, o que a gente tem aplicado e tem funcionado bem é criar URLs de paginação que possam ser acessados diretamente, que isso serve para ser indexado, mas para quem está na página, andando por ela, a pessoa ela vai fazendo rolagem infinita. Eu gosto da rolagem infinita quando ela tem o comportamento, pelo menos, ele não vai muito longe. Porque se a pessoa ficar rolando demais, chega uma hora que o browser fica muito pesado e aí começa a travar. Então, também tem que cuidar um pouco isso, né? Mas eu gosto muito, eu prefiro sempre rolagem infinita. Quando a gente consegue, quando a gente acerta a mão de resolver isso com a plataforma, de fazer um sistema de paginação que a gente consiga indexar e ao mesmo tempo fazer para o usuário uma rolagem infinita, quando a gente consegue resolver isso, eu prefiro essa solução. Agora, se tiver que escolher só uma dos dois, aí eu prefiro paginação. Eu ainda sou mais old school, até porque a gente, fazendo testes em sites muito grandes, a gente viu que algumas páginas, alguns produtos não são indexados por causa da rolagem infinita. Uma vez que a gente muda isso, e aí, tipo, entra até uma outra polêmica de que recentemente o Google disse que o Hell Next e o Hell Prev para paginação não serve para nada, a gente nem olha para isso. Mas, ao meu ver, e por testes, o Google sim ele segue aqueles links. Consequentemente, se você fizer a sua paginação... Mas aí eu tenho um ponto importante que é o seguinte, que eu tinha falado antes. O Google aprendeu muito e ele usa esse aprendizado dele para resolver os problemas que antigamente a gente precisava dizer para ele. Então, se hoje ele já notou um padrão de linkagens com o número 1, número 2, número 3, escrito página do lado, aquele padrãozinho que é sempre igual... Cara, ele olha para aquilo e já sabe que é paginação, ele não precisa mais a gente ficar colocando Hell Next e Hell Prev para mostrar para ele. Então, esse é um dos pontos que eu vejo a evolução do Google. É óbvio que ele usa informações da página para saber o que é paginação, até porque ele precisa entender esse contexto, mas ele tem outras informações hoje que ele pode tirar do título, ele pode tirar da maneira como tu coloca os links, a posição que esse link está, o que está escrito nesses links, o formato das URLs, o padrão da URL. Então ele já tem informação suficiente para saber que aquilo é uma paginação, não precisa a gente ir lá e colocar um Hell Next, Hell Prev, virou inútil aquela informação, né? Cara, concordo, mas eu tenho utilizado como um escape fragment para tentar fazer a rolagem infinita, é o que você falou, entregar uma página estática, que é a fragmentação daquele seu conteúdo. Isso tem ajudado a melhorar taxas de indexação de sites muito grandes. Site pequeno, assim, e-commerce até com, sei lá, 1.000, 2.000 produtos não é um grande problema. A gente pega sites aí com 20, 30, 40, 50 mil SKUs, que aí já é uma outra estratégia, né? Já tem que pensar e eu ainda, ao meu ver, do ponto de vista SEO, rastreamento e indexação, a paginação ainda é mais eficiente que a rolagem infinita, porque a gente fica no que você falou, a gente fica dependendo do bot entender aquilo, definir um padrão e rastrear, sabe? Então é bem assim, são e eu acho que tu tem que pensar também um pouco na usabilidade desse negócio da paginação, porque se tu faz só uma rolagem infinita e alguém quer compartilhar esse link ou salvar o link, e se ela salvar a URL sempre que ela acessar essa URL ou mandar para alguém, a pessoa for no topo da paginação e começar tudo de novo, desde a página 1, a usabilidade passa a não ser muito boa, né? Então, se for fazer rolagem infinita, eu não vou lembrar o nome da tecnologia agora, porque já não é mais muito a minha praia, mas os caras usam um JavaScript aí, que conforme tu vai rolando, quando ele carrega a página, ele automaticamente altera a URL lá em cima. Inclusive, se tu quiser compartilhar ela, quando a pessoa acessar, ela cai direto naquele estágio da paginação. Eu acho isso muito importante, né? Isso é muito importante, porque vai acontecer isso que tu falou agora, que é ajudar na indexação e vai ajudar na experiência do usuário também. Que se ele quiser salvar ou compartilhar com alguém,
ele faz isso a partir do ponto exato, e não do topo da listagem, né? Sim, é bem escaped fragments que fala, né? Você fazer a sequenciamento da página e vai entregando. Cada vez que ele chegar num tanto de pixels, você entrega a página 2. Desceu para tanto, entrega a página 3. E assim, você vai fazendo... Assim é o jeito certo de fazer rolagem infinita, né? Então, por isso que eu falo, como você também falou, tem que fazer as coisas, mas tem que fazer do jeito certo, né? Porque senão acaba dando probleminhas. Cara, já que a gente está falando de mudanças de Google... Como que você acha que está a importância dos links externos para o SEO hoje? Você acha que ainda continua sendo um dos principais fatores? Não? Como que você vê? E se alguma coisa que você vem fazendo aí para compartilhar com a gente? Cara, eu vejo que ele é um fator importante, mas ele é muito menos do que já foi no passado. Então, eu tenho sites aqui que a gente gerencia que tem um resultado excelente e não foi feito nada de link building. Conseguiu alguma coisa de link de forma espontânea, mas não, a gente nem tem um portfólio muito grande de links assim e tem um resultado excelente. Eu acho que ele continua sendo importante, mas a gente consegue bons resultados de outras formas. Eu acredito tanto nisso que hoje a gente nem faz mais link building aqui. Para mim, se alguém chegar querendo nos contratar e a pessoa fizer questão de ter uma estratégia de link building, eu não faço, eu prefiro não fechar o negócio do que me sujeitar a fazer isso, porque eu acho que o link building dá muito trabalho e o resultado, né, e aí o custo do projeto acaba ficando muito mais caro e o resultado disso acaba não valendo a pena. Acho que dá pra gente, se a pessoa tem esse budget para investir, eu prefiro investir em outras coisas, então, investir em um conteúdo melhor, investir em fazer pesquisas, investir em um conteúdo mais aprofundado para tu virar referência e ganhar um link espontâneo do que fazer uma estratégia de link building, ser correndo atrás de link, ficar mandando e-mail para os outros, e guest post, que é um troço que já tá velho já, esse negócio. Tá, né? Até, então, aliás, teve uma penalização faço, aí né? recente, né? Uma notificação manual que tá rolando agora, começou no final de fevereiro, uma notificação se você tem muitos guest blogs, se o Google identifica que você tá fazendo muito guest blog. Tem gente que extrapola, né, cara? A gente pega aí clientes... Muito. A gente tem feito eu já tenho certeza que nenhum dos nossos clientes vai sofrer com isso, porque a gente não faz, né? A gente tem pego aí alguns clientes que estão vindo de algumas agencinhas renomadas, digamos assim, até lá de fora, e, cara, uns perfis de backlinks, assim, tipo, muito, muito forçados, cara, muito. E isso, tipo, uma hora ou outra começa a afetar, né, cara? A gente faz links, eu não, sabe, se você me conhece lá daquelas épocas, sou um cara meio doido por causa disso, a gente tem uma equipe só de link building aqui, mas é uma pegada mais diferente, é o que você falou, a gente não está fazendo guest blogging, a gente está focando mais em produzir algo para o cliente, e depois que aquilo vai se tornar uma referência, vai ser, óbvio, você tem que fazer uma promoção, ninguém vai, do nada, uma Folha vai apontar um link para você, um Estadão e tal, mas a gente tem feito isso, uma abordagem diferente, sabe, construir algo, que eu chamo de um ativo linkável, para daí, quando a gente fizer essa promoção, é uma referência, faz sentido linkar para aquilo, sabe? Ninguém vai linkar para sua página de produto, ninguém vai linkar para sua página de serviço, se você não estiver pagando eles. E aí você já cai numa zona que é complicada, né, cara? Cara, concordo 100%. Concordo 100%. Investir em criar, de fato, algo e não sair tentando criar link, porque, cara, sendo sincero, a experiência que eu tenho aqui de quem faz troca de link ou de quem aceita um guest post, tal, é todo site pequeno e que não vai te dar resultado nenhum. E na maioria das vezes é site que já faz isso com 1 milhão de outros e aí já está identificado pelo Google e aquilo não vai te dar resultado nenhum. E aí tu acha que está fazendo alguma coisa de bom e no fim está só trabalhando de graça, porque aquilo não vai contar em nada para o teu projeto. Então, eu acho que criar um bom conteúdo e gastar energia nisso, né? Criar o ativo, ativo linkável, igual tu falou, acho que é a melhor, cara, a melhor estratégia, sem dúvida.
Porque aí você acaba fazendo, você tem que fazer a divulgação, você ainda vai para um jornal, para um portal de notícia, só que você oferece uma coisa, olha, tem uma matéria aqui, onde eu fiz uma pesquisa, onde eu fiz um levantamento, e, sabe? Que é o que os portais querem, né, cara? Notícia com dados primários, com coisas exclusivas, e o link permanece, cara, porque faz referência, tá trabalhando com... Na verdade, eu penso muito mais em jornalismo do que em link building hoje. Porque eu penso que o cara tem que referenciar a fonte dele. Se eu construo algo onde tem um link ali que dá contexto para a matéria, o cara não vai remover, cara. Ele mantém. Então, é muito mais trabalhoso, é uma coisa que, tipo assim, como você falou, é mais oneroso, mas acaba tendo seus resultados, sabe? Mas Denis Andrade, ranqueia sem links, pessoal. Então, e é verdade, acho que tem muito site, a gente vê muito blog sem essa necessidade. Acho que um bom conteúdo, né, como você falou, Denis, já cuidando da parte técnica que já vem de fábrica hoje em dia, podemos dizer assim, que o conteúdo é mais que suficiente para chegar lá adiante, né? Dependendo do nicho. Agora eu vou te dar um outro ponto do link building aí, que esse sim a gente se preocupa, e eu tenho certeza que tu se preocupa também, que é o teu portfólio de links, né? Isso é uma coisa que, por mais que tu não faça o link building, tu tem que ficar analisando esses links recebidos, porque a gente tem muito cliente aqui que é alvo de link spam, assim, dá pra ver que é uma estratégia de concorrente querendo prejudicar. E tem que ficar esperto nisso. Tem que ficar esperto nisso porque... Exatamente, cara. A gente tem alguns nichos aqui que o negócio é mais concorrido, que é complicado, tem que ficar esperto. Caramba. E aí, o que vocês têm feito? Desaval? Isso aí. Eu mantenho aquele arquivinho atualizado, eu acompanho o portfólio através de uma ferramenta como o SEMrush mesmo e o próprio Google, né? O Search Console. E no final das contas, o portfólio exibido lá pelo Ahrefs ou pelo SEMrush, ele é mais completo do que o do próprio Google, né? O Google omite muitas informações ali. Então a gente cria lá, dá para gerenciar, até fazendo um merchan, nem sei se pode, do SEMrush aqui, mas o SEMrush dá para tu gerenciar o teu arquivo TXT lá mesmo, né, cara? Eu acho que aquela ferramenta é muito legal. Então, isso é uma coisa que tem que ficar ligado, né? A gente não trabalha na construção de links, mas a gente trabalha no acompanhamento, na observação do que está acontecendo ali, também até para não ser vítima, né, de um ataque desse. E você tem notado, assim, tipo, você anota um aumento de links, vamos dizer, tóxicos, né? Até usando a referência da SEMrush. Uhum. E depois que você faz essa limpeza, você tem notado uma melhor, tipo assim, você identifica os links tóxicos, aí você sente que começa a perder posicionamento. E aí tu faz a limpeza, volta a subir, é até sensível assim hoje, porque até uns tempos atrás demorava um pouco para ser processada a desaval, né? Hoje é muito mais rápido. Você tem notado essa rapidez assim nesse processamento e no impacto nos resultados? Nos clientes que a gente acompanha, que já são clientes que a gente já atende normalmente, eu nem chego a notar, porque como é rotina, a gente está sempre atualizado, eu nem chego a ver nenhum impacto negativo, nenhum impacto positivo disso. Mas eu já peguei projeto que estava muito, muito mal posicionado, com aparentemente tudo bonitinho, não tinha nada que justificasse o site estar ruim. E aí a gente fez um trabalho de remoção, alguns links que a gente conseguiu remover fisicamente, a gente conseguiu remover, alguns a gente colocou no arquivo, subiu, mas o resultado demorou para vir, cara, demorou coisa de 3, 4 meses, não foi algo assim tão rápido. Demora, né? Não é, o processamento está mais rápido, mas o impacto nos resultados ainda não demora seus mesezinhos aí, né? Eu acho que tem que... É difícil quando esse tipo de coisa acontece, é um pouco difícil de resolver no final das contas, né? Porque até que ponto o Google está tratando aquilo como uma punição, até que ponto ele está simplesmente desconsiderando aqueles links recebidos, então não existe uma clareza nisso, né? Eu prefiro que se um cliente ou se um projeto chegar para mim com penalização do Google, eu prefiro que seja uma penalização manual. Ela é mais dura, mas pelo menos é mais clara. Então tu consegue resolver muito mais rápido do que essas
essas punições tu não sabe, é difícil, tem que ficar testando os negócios, aí tu cria uma suposição, não consegue ter resposta para aquilo. É um trabalho meio difícil. Então, nesse processo que a gente fez aí, demorou. Eu atribuo muito a essa ação, porque embora a gente tenha feito outras coisas, visivelmente não tinha nada de SEO que era um problema, sabe? Alguma coisa que estivesse barrando indexação, alguma coisa que tivesse mal configurado no HTML, o HTML estava perfeitinho, estava tudo bem, né? Até a velocidade do site, nada disso mudou com o passar do tempo. A única coisa mais efetiva mesmo, que era onde a gente desconfiava que estava o problema, era esse portfólio de links que tinha muito link tóxico. Só que demorou, não foi algo rápido, né? Eu tenho notado isso também, cara. Estou com um cliente aqui que a gente começou o trabalho no começo do ano e tudo certinho, e os links, tipo, dava para ver que foi muito manipulado, sabe? E é difícil até passar para o cliente que, tipo, cara, não, eu tava com uma agência tal, que é super de renome. E, cara, mas olha o que eles estavam fazendo. Você tava trocando o link, você pegava o link do blog do cliente, cara, eu nunca vi isso, Denis. Eles faziam link do blog do cliente para outros sites, para um site de costura, para um site de joia. Cara, eu fiquei assim. Mas Eu fiquei isso é coisa que eu faço também, hein? Eu fiquei em choque, cara. Porque, cara, mas sabe que a gente já fez e eventualmente não é algo que faz parte da rotina, mas a gente já fez ações com 2 clientes. Mas não foi nem pensando no link, na verdade. A gente pensando no negócio. A gente, tem um cara que, sei lá, o cara vende parede, o outro vende tinta. Pô, vamos juntar esses 2 caras aqui e fazer uma ação em conjunto, porque faz total sentido. Então, sim, e não foi nada feito escondido. Os 2 clientes tinham ciência do que estava acontecendo, a gente propôs a ação, ela extrapolou até a história do conteúdo só, mas eu acho que é válido. Agora, se esses links que tu encontrou, ele foi colocado lá sem o consentimento do cliente, aí é um erro tremendo, né? Não, foi o que eu falei, vocês sabiam disso aqui? O cara, CEO da empresa, vira e fala assim, mas que link? Da onde? Do meu blog? Para outros lugares? Então, foi além dessa limpeza que a gente fez de remover todos esses links externos aí do blog do cliente, cara, tipo assim, uma coisa é você fazer isso aí, a gente pega de nichos, de cliente que um complementa o outro, um conteúdo que pode ajudar, vamos fazer aqui, tudo bem, isso aí é normal, mas, cara, tipo um post tinha 4 ou 5 links, cara, sabe, para sites diferentes. Claramente rolou uma estratégia de link building, hein? Não dá nem para falar que não foi manipulado. Mas, Denis, estamos chegando aqui no nosso nos nossos finalmente. Vou começar com 2 perguntinhas que, na verdade, vou explorar um pouco do seu conhecimento, que são dicas, 3 dicas para quem está começando agora em SEO. Cara, sempre me perguntam, poxa, que curso é bom, quem que professor bacana de SEO, sempre eu falo, como school, procura os cursos do Denis, não sei se você está dando curso aqui em São Paulo ainda, mas 3 dicas para quem está começando agora em SEO, cara. Dica 1, antes de fazer curso, antes de qualquer coisa, cria um site. Não adianta, tu vai para uma aula, tu vai aprender um monte de coisa, mas se tu não tiver onde aplicar, daqui uns dias tu nem lembra mais. Então, o teu maior aprendizado vai ser testar as coisas, cria site, aprendeu alguma coisa que alguém falou, aplica. Se tu tem uma teoria que tu, sei lá, sonhou com isso, inventou, não tem certeza se entendeu direito, aplica esse negócio. Então, ter um site, pode ser um site do que for, um tema que for, seja um assunto que tu goste, um assunto qualquer, a finalidade do site é indiferente. O importante é ter um site para testar as coisas. E isso é uma coisa que tu consegue solucionar de forma bem barata até, né? Tu comprar um domínio, comprar uma hospedagem é um investimento pequeno, mas é fundamental. Não tem como aprender SEO sem colocar as coisas em prática e até levar as coisas ao extremo também. Então a gente está falando aqui de link building que pode prejudicar, a gente está falando que dá para ter resultado sem precisar colocar os dados estruturados, a gente está falando de conteúdo para categoria, por exemplo. Cara, testa isso, cria um site e extrapola, vai lá,
fica colocando link até receber uma punição, para ver quais são os limites. Um site sem compromisso, tu tem essa liberdade. Vai fazendo coisa errada lá até tu receber uma punição e sumir do Google. E tu vai conseguir entender, então é assim que a coisa funciona. Passei por isso. Né? Ou agora eu tenho um site penalizado para eu ver como é que isso funciona lá dentro do Search Console. Então, é fundamental ter uma coisa para testar. Aí quase que eu já emendei aqui na minha segunda dica, que é mantenha-se curioso. É fundamental a curiosidade e é ela que vai te levar adiante sempre. Acho que isso não é nem só em SEO, em qualquer coisa na vida, né? Tu tem que se manter curioso, que é isso que vai te levar adiante, é o que vai te motivar a fazer as coisas, a testar, a criar hipóteses e ficar pensando a respeito de um problema, ou quando alguém te fala alguma coisa, ficar pensando naquilo e querer testar. E já que eu falei isso, vou linkar com a minha terceira dica, que é duvide de todo mundo. Boa. De todo mundo, cara. Qualquer pessoa que te falar alguma coisa aí, duvida. O Denis está falando um negócio aqui, eu vou duvidar desse cara. Eu vou tentar fazer isso aí que ele está falando para ver se é verdade mesmo. E não adianta ouvir um negócio, acreditar, né, assimilar aquilo como uma verdade e sair aplicando. Muitas vezes aquilo nem funciona. A pessoa entendeu errado, ou tirou da cabeça dela, inventou, ou é um conhecimento antigo que nem existe mais, alguém te repassou isso. Cara, duvida de tudo e testa. Só o teste é que vai te dar a verdadeira resposta. A gente vê muito, tem gente até hoje que chega pra gente aqui perguntando como é que, sei lá, eu queria fazer SEO do meu site lá, cadastrar as palavras-chave e tal. E aí tu vai falar pra pessoa que não existe, não, mas é aquela tagzinha, meta tag para cadastrar a palavra-chave. O cara ouviu isso, sei lá, em algum lugar e assimilou aquilo como sendo uma verdade e sai reproduzindo isso, querendo aquilo no site dele. Então, duvidar de tudo que as pessoas te falam também é importante, porque isso também, essas coisas no final estão todas conectadas, né? Sim. Duvidar vai te fazer testar e isso vai te fazer aprender. E para testar, tu tem que ter um ambiente teu de teste. Pelo amor de Deus, não vai testar no site do cliente, né? Acho que resumindo busque conhecimento, né, cara? Vá atrás. Já dizia o Tebilano, né? Denis, agora tem as últimas duas partes que eu tenho feito com todo entrevistado, que uma delas é uma frase que você tatuaria. Eu dei o exemplo já no começo do que eu falo sempre nos meus palestras e que eu tô nos vídeos, que o básico é avançado. Essa é uma frase que eu tatuaria. Qual frase Denis Andrade tatuaria, cara? Sabe que eu não tenho nenhuma tatuagem. Porque eu tenho um pouco de medo da agulha. Sou meio... Cara, essa é a coisa boa de fazer... Tem até uma ao vivo, fazer home, especial, né? Que legal. Como é o nome dela? Nena. A Nena, que legal, cara. Muito bonitinha. E eu não tenho tatuagem... E faz tempo já que eu tô querendo fazer uma. E agora que tu me instigou com isso, acho que eu vou tatuar aqui no meu braço direito o seguinte: SEO morreu. Boa. Só como uma provocação porque o SEO morre todo ano, né, cara? Esse ano agora então. Cada novo update do Google renasce isso, o SEO morreu. Pois é, cara. Eu já fui SEO will never die, né? No meu. Mas eu quero fazer justamente o contrário, vou botar uma provocação, SEO morreu. SEO is dead. Boa. Cara, e para fechar, o nosso jogo de uma palavra. Vou te falar uma palavra e aí você dá uma definição, beleza? Bora. SEO. Transformação. Mateada. Amizade. Grêmio. Campeão de tudo. Brasil. Cara, eu prefiro a Argentina. Cara, obrigado, velho. Pessoal, esse foi o Denis Andrade da Mateada, um grande amigo meu. Fera em SEO, fera em Search. Já vi esse cara palestrar no Search Master na época de ouro do Search Masters.
Denis, pode sua despedida aí pra galera, cara. Obrigadão mais uma vez pela presença, cara. Foi incrível. E vamos continuar aí em contato, cara. Cara, legal, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Como o Felipe falou antes, a gente tá com umas ideias aí de aproveitar esse tempo de quarentena para retomar um projeto e torçam aí e nos ajudem para a gente poder trazer essa novidade. Tem coisa boa por aí, galera. E não esqueçam de assinar o canal aqui ou aqui, não sei que lado que ele vai ficar, mas vocês sabem onde que é, o botãozinho vermelho ali, beleza? Valeu, galera, até o próximo.